Caros alunos e caras alunas do GEPEX, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial sobre estatística descritiva. Esse é o terceiro tutorial de uma sequência de diversos que estamos fazendo a respeito. E nele vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os aspectos mais fundamentais para a psicolinguística da estatística descritiva. Nós já sabemos que a estatística descritiva, como o próprio nome indica, descreve o comportamento dos dados da sua amostra. A estatística descritiva é uma ferramenta fundamental para te ajudar, você aluno, você pesquisador, a conseguir identificar o padrão de comportamento dos seus dados, né? Em que medida eles apresentam alguma regularidade, alguma coisa que diga respeito à sua hipótese de pesquisa. Hoje nós vamos ver dados fundamentais que caracterizam as medidas de concentração e medidas de dispersão na estatística descritiva. Nós vimos nos tutoriais anteriores como fazer distribuição de frequência, encontrar distribuição de frequência de dados. Usamos o Action para isso. Fizemos inclusive um tutorial sobre gráficos que apresentam distribuição de frequência em barras, pizza ou linhas. E agora vamos falar sobre as medidas de concentração e dispersão na estatística descritiva. Mas alerto vocês que esse tutorial será bem diferente dos outros anteriores. Nós vamos fazer um tutorial em homenagem aos da Silva, a Joana Angélica da Silva e o Gladstone da Silva, que faltaram na nossa última aula sobre concentração e dispersão. Faltaram, é claro, cada um pela sua razão, e uma razão completamente aceitável e compreensível. Então, homenagem a eles, acho que mostrando como eu gosto desses dois orientandos, né, eu vou aqui praticamente refazer a aula apresentando os conceitos. Não vou falar da aplicação dos conceitos no Action. Isso vai ficar para o próximo tutorial. Então vamos lá. Quem estava na aula ganha de brinde aí, por conta dessa cortesia aos nossos da Silva, né, uma aula rememorada agora no tutorial. Bom, dados de concentração e de dispersão dizem respeito a, em primeiro lugar, concentração, o ponto de convergência dos dados da minha pesquisa. O que é que há em comum na direção que os dados dos participantes da minha pesquisa, né, que esses dados assumem, em que medida eles vão para o mesmo lugar. Ponto de convergência, ponto de concentração. Enquanto os dados de dispersão vão fazer o espelho disso, né, vão indicar justamente em que grau os dados da minha pesquisa se afastam entre si, tomam destinos diferentes, ou seja, divergem. Então, depois de encontrar a distribuição de frequência dos meus dados, eu quero entender em que medida esses dados se concentram, se isso acontece, e em que medida os meus dados se dispersam, se isso acontece. Vamos ver então quais são os fundamentos desses tipos de dado na análise quantitativa da estatística descritiva. Vamos começar pelos dados de concentração, que também são conhecidos como dados de medidas central, medidas de tendência central, quer dizer, o que significa que eles vão para o centro, né? Tendem ao centro dos dados, ao meio, à concentração central dos dados. As medidas de concentração são tomadas em três níveis. A média, a média aritmética simples ou a média ponderada, e a mediana, além da moda. São três níveis, né? A média, aritmética simples ou ponderada, a mediana e a moda. Aqui eu já coloquei, inclusive, no slide, média aritmética simples ou ponderada como as únicas médias que existem. Mas isso, vocês sabem, não é verdade, não é? Existem outros tipos de média que são utilizadas, mas em outros tipos de ciência, diferente da psicolinguística. Por exemplo, a média geométrica, que é outro tipo de média, diferente das que estão aqui elencadas, é a média que considera entidades que crescem em proporção geométrica, que crescem exponencialmente. Muito usado, por exemplo, em ciências biológicas, por exemplo, para calcular a média de crescimento de determinadas células que crescem em progressão geométrica. É preciso, então, fazer uma média geométrica para capturar a média do crescimento. A média harmônica também é outro tipo de média usada em outras ciências. A média harmônica considera entidades que se opõem inversamente, né? Entidades inversamente proporcionais, como, por exemplo,
tempo de deslocamento no espaço e velocidade de deslocamento no espaço, né? Quanto maior a velocidade de deslocamento, menor o tempo do deslocamento, quanto menor a velocidade, maior o tempo. São em grandezas inversamente proporcionais. A média harmônica é inclusive chamada de média inversa à aritmética simples, porque a gente põe o valor abaixo de 1, né? 1 barra o valor específico para calcular a média harmônica. Mas média geométrica e média harmônica, sinceramente, nunca vi em pesquisa sociocultural, pesquisa de humanas e, consequentemente, pesquisas psicolinguísticas. Nós usamos quase sempre a média aritmética simples e, às vezes, dependendo do caso, a média ponderada. Vamos começar a ver, então, essas 3 medidas de tendência central, começando pela média. 2 tipos de média utilizados na nossa pesquisa. A primeira é a média aritmética simples, como a gente já sabe, que consiste na soma de cada valor da nossa amostra dividido pelo total de valores da nossa amostra, né? Então, aqui está o símbolo mais formalizado para a média, o x barra, né? É igual a soma de cada valores, né? O valor 1, o valor 2, o valor n que seja, dividido pelo total de valores, né? 1, 2, 3, 4 valores, então aqui é 4, assim por diante. Todo mundo sabe fazer média aritmética, então não precisamos pensar nessa fórmula. Na verdade, não precisamos pensar em fórmula nenhuma, porque todos os dados que nós vamos ver aqui são calculados pelo Action. Ninguém precisa fazer cálculo na mão. O que a gente está fazendo aqui é um tutorial, uma repetição da aula, para a gente entender os conceitos que estão por detrás dos dados que o Action nos vai dar. A gente tem que saber o que pede para o Action e tem que saber interpretar o que o Action nos dá de volta, né? A fórmula simplificada é essa daqui. A x barra, que é a média, é o somatório, esse Ezão grandão aqui, o sigma, é o somatório de todos os valores, o valor é x, e que significa tantos quantos forem, dividido pelo total de valores. A gente já sabe, né? Então, a média aritmética é essa coisa que todo mundo sabe fazer, todo mundo escolarizado, minimamente escolarizado. A média ponderada é menos comum e menos usada em psicolinguística e consiste em, basicamente, manter a mesma lógica da média aritmética simples, porém, atribuir para cada valor, por exemplo, o valor x1 ou x2, atribuir um determinado peso. Digamos, o peso 1 para o valor x1 e o peso 2 para o valor x2 e assim por diante. Aí fazemos a multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso, depois somamos o resultado de cada um desses produtos e dividimos pelo total de pesos, né? Aqui, como eu dei peso 1 e peso 2, somo esses pesos e divido o total da minha soma dos produtos lá em cima por esse total de pesos. A fórmula mais simples é essa que está colocada aqui. Quando usamos média aritmética em pesquisa psicolinguística, raramente. Aos poucos casos que eu vi foram casos que tentavam equilibrar a ocorrência de idade em um determinado tipo de pesquisa, que tomava a idade como uma variável independente, porque era uma pesquisa que falava sobre o envelhecimento e doenças cognitivas relacionadas ao envelhecimento, e por isso era importante preservar a ocorrência de cada idade específica. Então, quando uma pessoa tinha 65 anos, só tinha uma pessoa com essa idade, dava peso 1. Se tinham 6 pessoas com a idade de 64, dava peso 6 e assim por diante. Fora disso, não vi mais pesquisas que utilizassem média aritmética como alguma coisa relevante para uma medida de tendência central da amostra. O que é importante, muito importante, perceber a respeito das médias, seja aritmética ou aritmética simples ou a ponderada, não é? É considerar que elas são extremamente sensíveis aos dados individuais da sua amostra, não é? A média aritmética simples é a mais utilizada na psicolinguística e é preciso ter em conta que ela é extremamente sensível às variações individuais, não é? Então, se num grupo qualquer eu tenho um dado que se distancie muito grandemente de uma determinada quantidade de outros dados da mesma amostra, essa diferença grotesca vai afetar a média. Vamos ver isso mais à frente no exemplo, mas para já vamos ver o que é a mediana. A mediana é diferente da média porque ela procura encontrar o centro exato dos dados e não o centro aproximado dos dados como a média, não é? O centro exato dos dados, ou seja, a mediana, também é obtido por uma fórmula. Essa fórmula que está aí, que eu não vou nem explicar,
porque a gente nem precisava explicar as outras fórmulas, mas enfim, já foi, não vou voltar ao vídeo, mas vamos passar pela fórmula e entender que na verdade a mediana é o ponto central de nossa distribuição em termos de valores, não é? Isso é possível fazer sem usar essa fórmula e usando até, quando a gente precisa, né, e quiser, usando até uma percepção visual mesmo. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Olha aqui que nós temos duas amostras de dados, né? Essa daqui com 7 elementos, essa daqui com 8 elementos. E esses são os valores de cada elemento, de cada elemento, de cada amostra. Perceba que ordenando os valores em ordem crescente, é possível encontrar o ponto exato em que esses valores se dividem em duas metades, a metade de baixo e a metade de cima em relação a determinado ponto. Ora, esse ponto é exatamente aqui o 7 nessa distribuição, porque o 7 deixa abaixo de si os valores 3, 2 e 2, são 3 valores, e deixa acima de si os valores 8, 9 e 9, então 3 e 3. Se eu tenho 7 ocorrências nessa amostra, essa aqui é a ocorrência do meio, a quarta ocorrência com o valor em ordem crescente, deixando a metade da ocorrência para baixo e a metade para cima. Então a mediana da sequência 2, 2, 3, 7, 8, 9 e 9 é 7. E a mediana dessa sequência é essencialmente a mesma coisa, mas com a diferença de que aqui, como nós temos 8 indivíduos, né, nós não conseguiríamos encontrar diretamente o ponto central que dividisse a amostra em duas metades iguais. Nós precisamos então pegar os dois itens mais centrais, porque não tem um aqui no meio deles, né, e fazer a média aritmética deles. Então, para cá eu tenho 4, para cá eu tenho 4, esses são os dois centrais. O meio dos dois é a média aritmética de ambos. Então 5 mais 6, 11. 11 dividido por 2, a média aritmética simples é 5,5. Então a mediana dessa amostra aqui é 5,5, porque 5,5 deixa 5 ocorrências para baixo e 5 ocorrências para cima, é exatamente o meio da distribuição. Vejam que a mediana tem uma característica bem diferente da média. Infelizmente ela não é muito usada em psicolinguística, mas vai passar a ser mais usada agora a partir da publicação dos textos de vocês. E ela tem uma característica muito interessante porque ela é insensível aos dados mais diferentes da amostra. Ela preserva a mediana, preserva o seu valor central, protege o seu valor central insensivelmente a valores mais extremos, muito diferente da média. Pensa, por exemplo, nessa amostra aqui. Suponhamos que isso daqui seja... nem precisa dar um exemplo, vamos só pensar justamente o que está aqui. Se esse número 7 não fosse 7, fosse 15, isso não alteraria em nada a mediana. A mediana continuaria sendo 5,5. Se esse número aqui não fosse 1, mas fosse 0, não alteraria em nada a mediana, que continuaria 5,5. Mas faça aí a média aritmética e veja. Se esse número aqui passasse a ser 15, isso alteraria drasticamente a média, mas não alteraria em nada a mediana. Ou se a gente quiser ser mais radical, pensa só, e se esse número aqui, em vez de 7, não fosse nem 15, fosse 15.000? Se a distribuição fosse 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7 e 15.000, qual seria a mediana? A mediana seria 5,5. No 15.000 não alteraria em nada. Agora faz a média. Coloque isso tudo aqui, em vez de 7 no último elemento, ponha 15.000 e você vai ver uma diferença grosseira da média quando trocamos 7 por 15.000, o que não acontece quando trocamos 7 por 15.000 na mediana. Portanto, é interessante, importante, a depender do tipo de dado, do tipo de pesquisa que nós estamos fazendo, mencionar a média e a mediana, porque a média nos dá uma noção da tendência central, mas ela é aproximada e é sensível a dados extremos, enquanto a mediana é a medida precisa do centro, insensível aos dados extremos. E a moda? A moda também tem uma fórmula, que é essa daí, que o Action vai usar para a gente, se a gente precisar encontrar a moda, mas ela tem uma compreensão bem intuitiva, que é a moda nada mais é do que o valor que ocorre mais vezes numa determinada amostra. Olha que aqui do lado esquerdo nós temos uma tabela de distribuição de frequência com os alunos de uma determinada escola. Do lado esquerdo nós temos quantidade de aluno referente ao que está do lado direito, a sua respectividade. Então nós temos 4 alunos com 10 anos, 15 alunos com 11 anos e assim por diante. O que encontramos aqui, então, é como moda a idade 11. 11 é a idade da moda aqui. Por quê? Porque ela tem 15 ocorrências nesse total de ocorrências. Foi a que mais aconteceu, então ela é a moda.
que acontece, vamos olhar do lado direito agora, quando nós temos não a distribuição de itens isolados, não agrupados, como está aqui do lado esquerdo, mas itens agrupados em classe, como está aqui do lado direito, né? Classe, nós vimos nos tutoriais anteriores, intervalos de classe. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, e aqui a sua frequência absoluta. Aqui é o ponto médio, aqui está a frequência absoluta. Então, se nós olharmos a segunda classe, de 200 a 220, seja lá os que for pontos, minutos, aí depende da sua pesquisa, não é? Aqui tem a maior frequência absoluta, é a segunda classe. Essa é a classe modal. Por que é a classe modal? É a classe que tem a moda, né? Que representa a maior ocorrência dos dados, 18 nesse universo aqui de 40. Nota, inclusive, que esse gráfico aqui apresenta as classes modais, não é? Aliás, a distribuição do intervalo de classes de uma maneira diferente da que o Action faz. Notem que aqui, entre o primeiro elemento e o último de uma classe, nós temos uma barra, não é? Uma barra vertical do lado de uma barra horizontal. Isso aqui indica que o que está antes ou depois da barra deve ser considerado naquela classe. Então, 180 compõe essa classe. Mas vejam que 200 não tem uma barra antes dele, né, o número 200. Então, esse 200 não pertence a essa primeira classe, pertence à segunda. Então, isso aqui significa inclua o que está ao lado, direito ou esquerdo, nessa classe, né? Aliás, aqui no final está faltando a barrinha do lado de cá para dizer que 280 está nesse intervalo. Deveria ter a barrinha aqui, esse exemplo. Tudo bem? Média, mediana e moda são as nossas medidas de tendência central. Vamos ver isso agora num exemplo fictício. Um exemplo que eu criei maldosamente, inspirado em tutoriais da internet, para mostrar justamente que a gente precisa de dados, tanto de medida central, quanto de dados de tendência central, quanto dados de dispersão. Vamos ver o exemplo. Temos aqui uma pesquisa qualquer que tem 3 condições. Imagina a sua pesquisa aí. 3 escolas, 3 tipos de frase, 3 tipos de palavra, 3 tipos de estrutura sintática. Imagina a sua pesquisa aí. E imagina que isso aqui é o score. Esses números aqui, a quantidade de acerto, quantidade de ponto numa escala vai até 50, digamos assim. Imagina aí o que você quiser, como cada indivíduo desse, uma ocorrência específica de cada uma das condições conforme o seu experimento. Então, a primeira coisa que a gente quer, além de depois de fazer a identificação da distribuição de frequência, é encontrar a medida central média. Vamos calcular a média, então, do que está aqui. Nós vamos, então, somar cada um desses valores e dividir pelo total de valores. Somando o total desses valores aqui, nós vamos ter 200, são 10, 20. Então, 200 dividido por 10 vai dar 20. Então, nós temos aqui a média 20 para a primeira condição. E se somarmos todos os valores da segunda condição, tem um truque aqui, né, para não ter que fazer 17 mais 18 mais 9, você pode, 17 mais 23, 40, 18 mais 22, 40, etc, etc. Somando tudo, nós vamos ter 200. 200 dividido por 10, são também 10 unidades, nós temos como média 200. Na terceira condição, isso aqui é zero, não interessa, né? Mas se eu fizer 18 mais 22, 40, 19 mais 21, 40, mais 20 mais 20 mais 20 mais 40, vai dar 200, e são 10 elementos. O zero é uma ocorrência, a pessoa tirou zero, então ela está no grupo, não é? Então nós temos 10 ocorrências, 200 dividido por 10, 20, a média é 20. As 3 condições têm a mesma média. Será que elas diferem na mediana? Vamos olhar essa outra medida de tendência central. Se trata, nos 3 casos, de uma distribuição par, então não tem aqui um item medial imediato a ser encontrado, nós temos que calcular a média aritmética simples dos 2 itens mais centrais. Então, na primeira condição, os 2 itens mais centrais são esses 2 aqui. Lembra que a mediana bota a sequência do mínimo para o máximo, não é? Em ordem e encontra lá o ponto central. Então aqui a gente tem 5 para cá e 5 para cá, que é o ponto central. 20 mais 20, 40. 40 dividido por 2, a média aritmética simples é 20. Então a mediana da primeira condição é 20. Segunda condição, mesma coisa. Ó. Ponto médio é o mesmo. 20 mais 20, 40. 40 dividido por 2, 20. Então 20 é a mediana da segunda condição. Na terceira condição, entenderam a história? A mediana também é 20. Então vejam que as 3 condições compartilham a mesma média e a mesma mediana. Será que compartilham a mesma moda? A última
medida de tendência central. Qual é o número que mais se repete na condição 1? Aliás, só tem esse número, né? É o 20. Então a moda da condição 1 é o 20. Qual é o número que mais acontece? Qual é o valor que mais se repete na condição 2? Com 4 ocorrências, o vencedor é o 20. E na condição 3? Contem aí se tiverem alguma dúvida. Sim, ele, o 20. 4 ocorrências do 20 na condição 3, então a moda da condição 3 também é 20. Vocês já estão vendo aqui a moral da história, né? Se eu reportasse numa pesquisa essas 3 condições apenas pelas medidas centrais, elas não teriam nenhuma distinção entre si. Mas visualmente você está vendo, percebendo aqui, compreendendo que, olha, essa distribuição aqui tem alguma variação. É diferente dessa que é absolutamente homogênea. E essa daqui tem variação mais extremada. Ó, tem um valor grande aqui no final, 40, e um valor muito pequeno aqui no início, que é 0. Como é que eu vou considerar essa flutuação toda? No desprezar? Não posso desprezar. Então, a moral da história é, na nossa pesquisa nós vamos identificar, e mais do que identificar, reportar na tese, na dissertação e nos papers, né, as medidas centrais, principalmente mediana e moda, né? Desculpa, principalmente média e mediana, moda a gente reporta pouco, mas também as medidas de dispersão. Como é que os nossos dados são diferentes. Do contrário, a gente pode estar passando uma informação incompleta ou até distorcendo os nossos dados, olhando só para o que converge, não para o que diverge. Vamos olhar então o que diverge? Medidas de dispersão, também chamadas de medida de tendência difusa, né? Se a tendência central é das medidas de concentração, a tendência difusa é das medidas de dispersão. Quais são elas? A primeira é a amplitude, a segunda a variância, a terceira o desvio padrão e a quarta os quartis. Os quartis e tudo o que a gente pode fazer com os quartis, como por exemplo identificar dados discrepantes. Vamos ver cada um deles. A amplitude é uma coisa muito fácil e justamente por isso acho que pouco informativa, que consiste em encontrar a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma determinada amostra. Imagina que você tenha lá uma sequência de notas, uma sequência de tempo, uma sequência de qualquer valor numérico, né? E aí você subtrai o maior pelo menor. Subtrai o valor maior pelo menor, encontra a amplitude, a diferença em tamanho, né, da amostra. Vamos voltar para o nosso exemplo das três condições lá que tem as mesmas medidas centrais. Qual seria a amplitude A da condição 1? É só subtrair o valor máximo pelo valor mínimo. O valor máximo é 20, o valor mínimo é 20, 20 menos 20. Qual é a amplitude? A amplitude é 0, significa que não tem nenhuma diferença entre o máximo e o mínimo. Na condição 2, o valor máximo é 23 e o mínimo é 17. 23 menos 17 dá 6, então a amplitude da segunda condição é 6. Veja que a gente então já tem um dado que mostra o que eu tenho aqui é diferente do que tem lá. Na condição 3, o valor máximo é 40 e o valor mínimo é 0. 40 menos 0. Qual é a amplitude da terceira condição? A amplitude é 40. Então veja, olha, esse dado aqui por si só já nos informa. Isso daqui tem muita diferença entre si, enquanto aqui tem diferença nenhuma e aqui tem a diferença pequena. Dados de dispersão ilustrando a nossa amostra, né? nosso conjunto de dados. O que é a variância? Variância, eu falo variância, você fala variância. Eu botei os dois aqui para vocês saberem que é possível falar das duas maneiras, escrever das duas maneiras conforme quiserem. A variância é uma medida muito importante, inclusive lá na frente, quando nós formos estudar a estatística inferencial, nós vamos ver que tem uma análise muito poderosa, né, um teste poderoso chamado análise da variância, ou análise da variância, né, a nova em inglês, né, que vê justamente em que medida cada ocorrência do meu conjunto de dados é diferente da média desse conjunto de dados, né? A variância é então esse cálculo que pega uma estimativa de como cada pessoazinha do meu conjunto está diferente da média desse conjunto. Vejam como a média é um valor importante para a estatística, né? A análise da variância e a variância leva em consideração a média. Essa fórmula aqui quer dizer justamente o que eu acabei de explicar, só que mais formalmente, né? O sigma, né? Esse Ezão grandão, significa somatório, é o somatório, ou seja, somar tudo, que resulta
da subtração de um valor individual, valor i, por xi, pela média, elevando essa subtração ao quadrado e pegando o resultado disso dividido pelo total de ocorrências da amostra, né? Então, somo toda a diferença entre a média e cada ocorrência, elevo ao quadrado e divido pelo total de ocorrência e obtenho a variância daquela condição. Vou ver como que aquela condição está variando, aquela amostra está variando com os dados entre si. Vamos voltar para o nosso exemplo. Lá na condição 1, esses são os meus dados e essa é a minha média. Se eu executar a fórmula, o que eu vou ter? Cada ocorrência, ó, 20, 20, 20, 20, 20, 20, subtraído da média. O resultado elevado ao quadrado e dividido pelo total de ocorrência. Qual é o total de ocorrência? 10. Tem 10 números aqui, então é 10. Se eu fizer a matemática, 20 menos 20 dá 0, elevado ao quadrado dá 0, 20 menos 20 ao quadrado dá 0, elevado ao quadrado dá 0, etc, etc, tudo aqui é 0. Então, 0 dividido por 10 dá 0. Então, qual é a variância da condição 1? 0. Não tem variância nenhuma. Os dados são absolutamente homogêneos. Na condição 2 eu já tenho diferença, porque, olha, os dados não são exatamente iguais como na primeira. A média é igual, mas e a variância? É só usar a fórmula. Primeira ocorrência, 17. 17 menos 20 dá 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, aqui eu tenho 9. 18 menos 2 dá menos... Aqui, na verdade, o número é negativo, né? 17 menos 20 dá menos 3. E o número negativo elevado ao quadrado vira positivo, né? Então, menos 3 elevado ao quadrado dá 9. 18 menos 2, quer dizer, 18 menos 20 dá menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 19 menos 20 dá 1, dá menos 1, na verdade, né? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 também, a gente já sabe, né? Por quê? E aqui eu tenho, na verdade, o espelho do lado de lá, só que com números positivos, né? 21 menos 20, 21 é essa ocorrência aqui, essa ocorrência menos a média, elevado ao quadrado, né? 21 menos 20 dá 1, 1 elevado ao quadrado dá 2, 22 menos 20 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4, 23 menos 20 dá 3, 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, se eu somar tudo que eu tenho aqui, depois de elevar ao quadrado, né, eu vou ter 9 mais 4, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, mais 4, mais 9. O meu total vai ser 28. 28 dividido por 10 dá 2,8. Então, a variância dessa condição é 2,8. Os dados estão variando 2,8 ao quadrado, né? Então, é mais variância do que está lá na condição 1. Na condição 2, que é a que tem mais diferença, como nós vimos, os dados vão ser mais extremados. Veja que a primeira ocorrência é 0. Então, 0, a primeira ocorrência, menos a média é 0, desculpa, a média é 20, 0 menos 20 dá menos 20. Menos 20 elevado ao quadrado dá 400, né? 18 menos 20 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. 19 menos 20 dá menos 1, menos 1 elevado ao quadrado dá 1 e assim por diante. Aqui a gente vai ter o espelho do lado de lá. 21 menos 20 dá 1 ao quadrado 1, 22 menos 22, 2 ao quadrado 4, 40 menos 20, 20, 20 elevado ao quadrado dá 400. Se eu somar tudo, vou ter aqui 400 mais 4 mais 1, 405, não, 405. Aqui, 1 mais 4, 5, mais 400, 405, 405 mais 405 dá 810. 810 dividido pelo total de números, eu tenho 10 números, dá 81. Então, a variância da condição 3 é 81. Colocando numa tabelinha para nós visualizarmos, vejam, essa é a variância. Esse dado aqui, então, já nos indica, talvez até com maior ênfase, como esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, apesar do que nos dizem as medidas centrais. Mas notem que tem uma coisa interessante aqui. Esses dados que estão aqui caracterizando as nossas condições são, digamos, notas. É o dado que a gente escolheu lá do nosso participante. Isso daqui é uma transformação da variância, que foi elevado ao quadrado. Então, isso aqui é nota ao quadrado. Então, não faz muito sentido se nós falássemos assim, na condição 3, a variação é a nota 81 ao quadrado. O que é isso, né? Até se eu olhar 81 aqui e falasse que 81 é variância desse grupo, poxa, mas o que quer dizer 80, com 81, com 40, com 0?
Porque esse dado aqui está elevado ao quadrado. Ele representa que essa condição aqui está variando mais, é mais diferente do que essa, que é mais diferente do que essa, mas é um dado diferente do que a gente escolheu aqui. Aqui a gente não escolheu o dado ao quadrado, aqui a gente escolheu o dado puro, né? Aqui o dado está ao quadrado. Como que nós fazemos para encontrar o dado puro de volta e conseguir falar da variância em termos mais inteligíveis para o dado que nós coletamos? Eis o nosso querido desvio padrão. Esse tem que ter. Pesquisa que não diz o desvio padrão de sua média é uma pesquisa ruim. Tem que falar o desvio padrão. Ah, se lá no teu mestrado você não falou, mestrado é um pedaço da formação, né? No mestrado você teve que fazer pesquisa lá olhando para psicolinguística, aprendendo lá o método, né? Aprendendo a fazer pesquisa experimental, aprendendo a usar o software, etc, etc. E além disso, tem um detalhezinho gigante, né? Que é pensando na tua pesquisa, no seu tema, né? No seu objeto. Então você tem lá um trabalhão enorme no mestrado e não dá tempo de aprender os detalhes da estatística no mestrado. Então no mestrado é permitido não ser estatisticamente correto, mas o doutorado é diferente. Vocês têm 4 anos, vão sair doutores em psicolinguística, não podem sair de lá sem saber o que é desvio padrão, sem reportar esses dados, né? O desvio padrão, que às vezes é representado por essa letra grega minúscula aqui, o sigma, não é? É, na verdade, igualzinho à variância, veja, o somatório de cada diferença menos a média elevado ao quadrado dividido pelo total de ocorrência, só aqui sob raiz. Então, a raiz da variância é o desvio padrão. Isso aqui é um truque matemático muito poderoso, interessante, que é, se eu ponho a raiz aqui, então eu transformo o que estava ao quadrado fora do quadrado. Então, tirar a raiz quadrada da variância significa encontrar o valor original, digamos assim, na medida original, da variância para a minha pesquisa. Então, se a variância aqui é 0, qual é a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0 é 0, o desvio padrão é 0. Então, posso dizer que o desvio aqui é 0. A diferença de cada ocorrência em relação à moda, na média, em relação à média, na média é 0. No segundo caso, segunda condição, o desvio padrão é 2,8, raiz quadrada de 2,8, 1,7. Pode fazer aí para conferir, vai dar um número maior do que esse, mas estou usando só 2 casas decimais. Põe aí 1,67 e aperta raiz quadrada. Aliás, 2,8 e põe raiz quadrada, vai ver que é isso. Então, isso está dizendo que esses dados aqui apresentam uma flutuação a partir da média de 1,67 desvio, né? 1,7 é o desvio padrão. Para cima ou para baixo, tanto para cá quanto para cá, a média de afastamento da média é 1,67. Enquanto no terceiro caso, que é o mais dramático, se a variância é 81, qual é o desvio padrão? Raiz quadrada de 81 é 9, então a variação, desvio padrão, que mede a variação dessa amostra é 9. Eu tenho, a partir da média 20, variação média de 9 pontos para cima ou para baixo nessa variação. Entenderam? Nessa condição, quer dizer. Vamos ver numa ilustração como é que isso é interpretado. Imagine que vocês viram esse gráfico aqui, aliás, essa tabela aqui numa revista, num artigo. Ou então esse aí é o gráfico essa é a tabela que vocês fizeram no capítulo específico lá de análise descritiva dos seus resultados. Você tem as condições, a média e o desvio padrão. Como se interpreta isso? Esse desvio padrão está querendo dizer que o desvio da média, ou seja, a média que desvia da média, nem todo mundo está exatamente na média. Tem gente fazendo mais ou menos que a média. Qual é a média de gente que não faz a média? Qual é a medida de dispersão da média na média? É o desvio padrão. Isso quer dizer, então, que essa média aqui, 20, do primeiro grupo, não tem desvio nenhum. Não tem ninguém abaixo nem ninguém acima de 20, nesse caso. E aqui, a média é pessoas fazendo 20, e a média de variação da média é até 21,67 e abaixo 1,7 disso. E aqui é a mesma coisa, só que com 9. A média é 20 e a média de variação da média é 29,11. Até pus aqui esse dado para ilustrar mais claramente. Dizer que o desvio padrão de 20 é 0 significa que na primeira condição não tem ninguém variando, está todo mundo em 20. Na segunda, quer dizer que a média é 20, mas a variação média é de 18 a 21, de 18,83 a 21,67. Vocês vejam que é uma variação relativamente pequena, não é? Próxima da média. Pelo menos quando comparada à variação da condição 3. A média é 20,
mais a variação média de 11 a 29. Então imagina que a média de variação da média tem esse intervalo gigante de 11 a 29. Então aqui a gente tem uma flutuação enorme. Por isso, esses dados de concentração aqui não diriam nada, mas esses dados de dispersão aqui, no caso de V padrão, diriam muito, não é? Atenção, então, a essa lição. Qual é a próxima medida de dispersão? Uma medida muito interessante e muito importante, que são os quartis. Os quartis, como o próprio nome indica, dividem uma determinada amostra numa faixa de 4 valores. O primeiro quartil é aquele que tem abaixo de si 25% dos valores da amostra. O segundo quartil é, na verdade, a mediana, que divide abaixo de si 50% dos valores da amostra e acima de si 50%, os outros 50% dos valores da amostra. E o terceiro quartil é aquele que deixa abaixo de si 75% da amostra, ou seja, 3/4, e acima de si 25% da amostra, o quarto restante, né? Notem que uma coisa interessante que nós vamos ver é que nesse intervalo de valores, 25% de valores, 25% de valores, 25% de valores, 25% de valores, nós vamos ver a ocorrência de dados em cada faixa. Quantas ocorrências tem dessa faixa? Vamos entrar aqui. Quantas ocorrências tem dessa faixa, considerando a mediana? Quem está mais perto, para cima ou para baixo? Aqui, vamos entrar aqui. Então, a gente vai ter gente engordando ou emagrecendo cada faixa dessa conforme ela for sendo preenchida com as ocorrências. O que nos dá o cálculo do quartil são os valores, não as ocorrências individuais. E o que nos dá o preenchimento de dados dos quartis, que vai nos dizer se ele está gordinho, cheio de gente ou magrinho, com pouca gente, é a ocorrência de dado dentro de cada intervalo quartílico. Vamos ver exemplo. Exemplo ilustra bem a utilidade, o que são e como são úteis os quartis. Vamos imaginar então que a nossa ocorrência é essa daqui, de 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25. Esses são os nossos valores. Não é? Se eu quisesse encontrar o ponto central aqui, a mediana, ou segundo quartil, a mesma coisa, seria 18,5. 18,5 é o segundo quartil, é a mediana, que divide exatamente na metade o que está abaixo e o que está acima. Então, nesse sentido, o primeiro quartil é a metade do que está abaixo da metade, digamos, né? Aqui é a metade dos dados, aqui a gente tem então o que sobrou da primeira metade. Se nós dividíssemos essa primeira metade no meio, teríamos aqui 25% desse lado, 25% desse, então teríamos o primeiro quartil. O primeiro quartil abre aqui e fecha aqui justamente no segundo quartil. Está aqui então a linha do segundo quartil, a linha do primeiro quartil, e aqui dentro a gente diz que tem o primeiro quartil. Aliás, o segundo quartil. Agora, no terceiro quartil, nós vamos ter a abertura dele no segundo e o fechamento no terceiro, do lado de cá. Então, essa região que vai ser compreendida aqui caracterizará o meu intervalo do terceiro quartil dos valores. E depois eu posso ver quantos itens estão aqui nesse intervalo, quantos estão aqui e quantos estão fora dele, né? Quantos estão acima do terceiro quartil, incluindo o valor máximo aqui dessa amostra, que é 25, e quantos estão abaixo do primeiro quartil, incluindo aqui o valor mínimo dessa amostra, que é 15. Né? Então, a gente teria aqui o valor mínimo da ocorrência, a mediana, ou o segundo quartil, o primeiro e o terceiro quartis, e, por fim, a ocorrência máxima. Esse desenho aqui lembra alguma coisa para vocês? Ah, um campo de futebol? Não. Falando de estatística, isso lembra alguma coisa a vocês? Se vocês puserem essa imagem de pé, vocês vão ver que lembram os gráficos de caixa, né? Os nossos já conhecidos box, plot. Né? Box é caixa e plot é gráfico, né? Plotar é fazer um gráfico, né? Então, box plot é o termo que a gente usa às vezes muitas vezes sem traduzir, é tradutível por gráfico de caixa, né? Às vezes chamado também de gráfico de caixa com bigode, porque essas linhas aqui que indicariam o valor mínimo e o valor máximo seriam bigodes acima e abaixo da nossa caixa.
Como é que nós interpretamos um gráfico de caixa, um box plot desse? Ele está falando sobre a dispersão dos dados, é um dado de dispersão, é uma informação de dados de dispersão. Aqui tem a nossa referência, pode ser tempo, score no teste, né? Quantidade de erro, quantidade de acerto, notas numa escala, aqui vai da tua pesquisa. O que a gente vai ver aqui é, considerando esse eixo, onde está a mediana, segundo quartil, que é a concentração exata do meio da sua amostra. Você vai ver que aqui que está a mediana. Então, aqui eu tenho para baixo 50% dos dados e para cima 50% dos dados. Isso daqui me indica o início do primeiro quartil, né? E aqui o segundo. Então, aqui estão concentradas as notas que vão de 25, as notas, os valores que vão de 25% a 50% dos meus valores. E daqui para cima eu tenho de 50% a 75% dos meus valores. Então, considerando dessa linha do terceiro quartil para baixo, eu tenho 75% dos dados. Dessa linha do segundo quartil para baixo, eu tenho 50% dos dados dos meus valores. E dessa linha do primeiro quartil para baixo, eu tenho 25% dos meus valores. Aqui está o valor mínimo da minha ocorrência, aqui o valor máximo. Mas pensam bem, será que pode haver, na minha ocorrência, indefinidamente valores muito maiores do que o final do meu terceiro quartil? Ou valores muito menores do que o início do meu primeiro quartil? Posso ter indefinidamente valores para cá com valores mínimos e valores para cá com valores máximos? A resposta é não. Existe um cálculo que nós vamos ver agora, que faz uma estimativa de o quanto um dado pode se afastar desse centrão aqui, ó. Pensa, isso aqui é um cinturão, que está ao meio da coisa, que está como é que as pessoas estão se concentrando em relação a esse meio, ou se dispersando. Então há um limite entre o quanto os dados podem se afastar dessa meiuca aqui. Quando os dados se afastam dessa meiuca, para além desse cálculo que a gente vai ver mais à frente, que calcula essa barreira limítrofe máxima e mínima, o que aparece além disso é um dado discrepante, como está aqui, ó, é um outlier, que é o termo em inglês que quer dizer discrepante, né? Às vezes a gente não traduz outlier, aí você usa como quiser, usa outlier ou discrepante. Então essa bolota aqui, nesse exemplo, é um outlier, alguém que está de alguma forma além do limite máximo aceitável para a concentração que esse gráfico nos apresenta. Mas como é que qual é a conta que é feita? Como é que um gráfico Blockspot sabe que tem um outlier lá? Existe uma matemática para isso. A identificação dos dados discrepantes, a identificação dos outliers, é dada pela seguinte fórmula. Quer dizer, vocês não precisam decorar essa fórmula, o Action vai fazer isso para a gente, mas é preciso entender o que ele está fazendo, né? O Action, ou qualquer software de estatística, considera a distância interquartil, que é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro. O terceiro quartil menos o primeiro me dá a distância interquartil. E a distância interquartil é interessante porque o limite inferior da minha a amostra será dado quando eu considerar o primeiro quartil menos 1,5 vezes a distância interquartil. Vou lá olhar qual é o valor do terceiro quartil, qual é o valor do primeiro, subtraio, multiplico por 1,5. E aí olho o primeiro quartil. Então, esse valor aqui para baixo, já que a gente está no limite inferior, é aceitável na minha amostra. Além disso, não. Além disso, eu vou ter dados discrepantes. E os dados do limite superior são idênticos, só que considerando mais o quartil terceiro e não menos o quartil primeiro. Estou olhando para cima, não é? Então eu encontro o terceiro quartil e o primeiro, subtraio a diferença, encontro o valor, multiplico por 1,5 e essa é a escala a partir do limite superior para cima que eu posso aceitar de ocorrência. A partir desse valor, o dado será um dado discrepante. Vamos ver um exemplo. Voltamos lá para a nossa pesquisa hipotética. 15, 16, 16, 17, que são os valores, não é? Então, nós já sabemos que aqui está a mediana, aqui está o primeiro quartil e aqui o segundo. Aqui o terceiro. Segundo quartil, primeiro e terceiro. Qual é, então, o intervalo interquartil? A distância interquartil entre o terceiro e o primeiro é 21 menos 6, que é, então, 5.
a distância interquartil, ou intervalo interquartílico, você pode falar de qualquer maneira, é a diferença, né, subtração entre o terceiro e o primeiro. 21 menos 16, 5. E agora como que eu calculo o limite inferior? Vamos calcular o limite inferior. O limite inferior é, portanto, né, a diferença interquartil vezes 1,5, que é 7,5. Descendo do quartil 1, que é o inferior. Então, 16, eu vou caminhar para baixo 7,5 e vou ter o meu limite inferior, que vai me dar 8,5. Então, se eu subtrair 16 de 7,5, vou ter 8,5. 8,5 é o meu limite inferior. Nessa amostra, especificamente, não tem nada abaixo de 8,5. Mas se tivesse alguma coisa abaixo de 8,5, então ele seria um outlier. Seria um dado discrepante. Como que eu calculo agora o limite superior? A mesma coisa, só que em vez de subtrair, né, o valor 7,5, que é a distância interquartílica, 21 menos 16, mais 1,5, acima do terceiro quartil, para pegar o valor superior, que no caso é 28,5. Né? Subindo 21 mais 7,5 dá 28,5. E mais uma vez aqui eu não tenho um dado discrepante, não tenho um dado outlier. Agora lembra daquele nosso exemplo lá do 15 ou 15 milhões? Se aqui em vez de 25 fosse 250, o que esse 250 seria nessa minha amostra? Esse 250 estaria acima de 28,5, então ele seria um outlier. Correto? Essa é a lógica da identificação dos outliers. Como é que a gente interpreta outliers num gráfico? Já que o Action vai nos dar esses dados verbalmente, escrevendo lá qual é o primeiro quartil, o terceiro, etc. Mas como é que a gente interpreta um gráfico Blockplot, por exemplo, que dá tudo isso visualmente para a gente? O primeiro, segundo, terceiro quartis, o limite máximo, o limite mínimo, o limite inferior, o limite superior, os outliers. Como é que nós interpretamos isso num gráfico Blockplot? Vamos ver aqui. Está aqui o gráfico. No eixo Y nós temos aqui uma medida. A gente pode imaginar que isso seja segundos, né? 500, aliás, milissegundos, 500 milissegundos, meio segundos até 2 segundos e meio. E aqui uma primeira condição. Imagina aí a tua pesquisa e pensa condição 1, escola 1, palavra 1, etc. que for. E aqui a segunda condição. Imagina como quiser aí, conforme a tua pesquisa. O que nós vemos aqui é a mediana, que é o segundo quartil dessa primeira condição, está aqui próxima de 1 segundo. E os dados estão se espalhando dessa mediana da seguinte maneira. Ó. Aqui nós temos, aqui para baixo, 50% das ocorrências. E aqui os 25% acima do primeiro quartil nessa fatia. E aqui de 50% a 25% dos dados. Então, se eu olhar daqui para cá, eu tenho daqui 75% a 25% dos meus dados. Vocês vejam que está bastante próximo aqui, não tanto quanto esse, mas você vê que os dados estão concentrados aqui perto da mediana. Inclusive, os que estão acima da mediana, no terceiro quartil, os que estão abaixo, estão aqui espalhados de uma maneira mais ou menos uniforme. Né? Esse terceiro quartil é um pouco maior, eu acho, do que o de baixo. Se ele fosse maior, ainda diria que aqui tem mais gente, então tem mais concentração acima da mediana. Esse daqui é o limite inferior, alguma coisa como 400 milissegundos. Esse daqui é o limite superior, alguma coisa como 1.900 milissegundos. E esses três dados aqui em cima, né, com 2.000 milissegundos, 2.250, 2.500, são outliers, calculados lá pelo software, pelo que seja, como dados que discrepam dessa concentração de tal maneira que não representam a minha amostra. Assim eu leio a primeira condição. A segunda, vejam, tem uma distribuição bem diferente da primeira. Veja que aqui, ó, a sua mediana está bem abaixo da mediana da primeira. Quase que a mediana da segunda condição é o limite mínimo da primeira. Viram? E notem que a dispersão das notas a partir da mediana é muito menor na segunda condição do que na primeira. Ó. A barriga aqui está fininha. Em cima está um pouquinho mais gorda, mas também está fininha se compararmos com a primeira condição.
Então significa que os dados estão bem apertados, bem condensados perto da mediana. Tem pouca dispersão nessa condição, se compararmos com essa. Além disso, vejam, o limite mínimo é abaixo do limite mínimo da outra condição, o limite superior é abaixo da mediana da outra condição, não é? E vejam que não há uma distância tão grosseira, né, entre o terceiro quartil e o limite máximo. Compara que a distância daqui para cá, nessa condição, e daqui para cá, nessa outra. Uma distância muito maior entre esses dados. Porém, vejam que aqui também há discrepantes. Esses 3 pontos pretos aqui estão dizendo que são elementos acima do limite superior, que se caracterizam, portanto, como dados discrepantes, outliers, né? Essa é a leitura dessa representação gráfica dos quartis. No Action, o Blockspot faz tudo isso que a gente acabou de ver automaticamente para a gente, né? Só apertando o botãozinho, basta ter a planilha organizada adequadamente, e nos dá até mais. Vocês vejam aqui que aqui está a caixa, né? O box, né? Aqui a mediana, no preview, né? Você já conhece essa caixa de diálogo, é o preview lá para formatar o gráfico. Então aqui está a mediana, aqui está o terceiro quartil mais gordo, muito mais gordo do que o primeiro, não é? Aqui está o valor mínimo, aqui o valor máximo. Os vermelhos aqui, para mínimo e para máximo, são discrepantes, são outliers. E vejam que essa condição aqui é bem estranha, não é? O valor máximo coincide com a mediana, é uma distribuição que apresentou então uma concentração bem estranha. Mas a gente chegou a ver em aula um caso desse, quando a gente viu uma condição que quase todo mundo deu a nota máxima, né? Mas o que é interessante é que o Action dá também a média. Olha aqui, esse ponto branco que aparece nas proximidades da caixa é no Action a média. Então, além do primeiro quartil, do segundo, do terceiro, o segundo sendo a mediana, dos valores de limite inferior e superior e outliers, o Action também nos dá a posição da média. E ali a gente pode ver se a média está próxima ou não da mediana. Esses dados aqui estão bonitinhos, tá vendo? A média é próxima da mediana. Se a gente tivesse mais afastamento, mediana muito distante da média, a gente poderia desconfiar da nossa média e analisar com mais atenção os dados. Bem, é isso. Fica aí a homenagem aos nossos da Silva, Johanna e Gladson, que nos levaram a esse tutorial. Vejam aí como eu gosto desses dois orientandos, né? Um ponto de fazer um tutorial por causa deles, né? Em função deles. E vejam também como vocês que foram lá, porque não tiveram os acidentes graves que os outros dois tiveram, né? São beneficiados por essa consideração, já que vocês agora ganharam uma aula extra de lambuja, não é? Bons estudos!